Olá pessoal, queridos e queridas de Jesus, como estão? Começando então um querido projeto piloto aí do nosso podcast e com o podcast, né, de Cumpra os Pequenos Propósitos. Hoje então, para iniciar o nosso primeiro episódio, eu trouxe um querido amigo, futuro sacerdote, Cairo, que vai se apresentar pra gente. Vocês não estão vendo, mas talvez ele esteja um pouquinho longe, por isso o áudio um pouquinho diferente, ele não está aqui junto no mesmo espaço. Mas é isso, hoje a partilha com ele para que vocês conheçam um pouquinho mais do seu testemunho. Então, seja bem-vindo, Cairo, ao nosso primeiro episódio do podcast. E pode se apresentar pra gente. Fique à vontade. Olá, Kétia. Olá, querido ouvinte. É uma alegria participar desse projeto, dessa iniciativa, nesse nosso primeiro encontro. E eu me chamo Cairo Mariano, tenho 26 anos, sou mineiro, né, de Minas Gerais, natural da cidade de Rio Paranaíba. E até o final do ano de 2025 eu estava no seminário, né? Concluí, então, em 2025 os meus estudos, para que em 2026 possa acontecer o tempo de estágio, diaconato e o tão almejado sacerdócio, né? Se for da vontade de Deus e Ele seguir nos concedendo essa graça, essa é a nossa caminhada, né? Então, como eu disse, eu me chamo Cairo, eu estou com 26 anos na data da nossa gravação e me preparando, então, para realmente poder colaborar com a missão da igreja e como sacerdote. É um prazer estar aqui para partilharmos um pouquinho, pensarmos juntos também sobre o chamado de Deus para a nossa vida. Então é isso, uma pequena introdução. Como eu falei, tudo muito novo nesse projeto, mas o Cairo aí já com uma certa experiência vai trazer uma bagagem para ajudar a gente. Os queridos de Jesus, né, Cairo? A paciência tudo alcança. E dando início, então, o tema de hoje é sobre vocação, né? E nada mais certo do que trazer alguém, né, que já está vivendo e está nesse caminho, né? Nessa pequena grande jornada, como eu digo, de servir a Cristo e você pode muito ensinar a gente, né? Dando seu testemunho sobre a questão do estado de vida, que é o sacerdócio, que hoje você está nesse caminho, né? Já nos finalmente aí ano que vem, com a graça de Deus, um futuro sacerdote para Cristo. E contar um pouquinho para a gente sobre essa trajetória. Perfeito. Eu acredito que é muito interessante nós iniciarmos por essa partilha, porque o cumprimento do nosso dever, ele passa pela circunstância concreta, né? Eu olho para a minha realidade, aonde eu estou, e preciso reconhecer a voz de Deus ali. Né? Santa Clara de Assis, ela dizia que nós devemos florescer onde o Senhor nos colocou. Eu acredito muito que a santidade, inclusive, ela passa por essa presença, né? Estarmos presentes no momento, no agora, porque ali a vontade de Deus ela pode realmente acontecer. Poxa, o que isso tem a ver com vocação? Olha, muitas vezes a gente pensa em vocação, primeiro, num sentido apenas para aqueles que têm vida religiosa. Eu já deveria adiantar que nós costumamos falar em pelo menos 3 vocações, né, ou 3 estados de vida, daqueles que se consagram como ministros do altar, né? O padre, o bispo, então a vocação aí ao sacramento da ordem. Mas existem também aquelas pessoas que vão se consagrar a Deus, mas num estado de vida como religiosos, né? É o caso das irmãs que se tornam freiras, ou dos frades, né? De tantas ordens e congregações diferentes. Muitos deles podem até se tornar sacerdotes, mas a gente já fala então de um estado de vida religiosa, né? O nome técnico geralmente é esse, né?
os que seguem a vida clerical, os que seguem a vida religiosa, né, sejam homens ou mulheres, e existem aqueles que vão assumir o chamado de Deus na vida matrimonial, que também é um sacramento próprio para esse estado de vida, essa oferta, né? E associado a essas três dimensões que nós poderíamos pensar primeiro, existe uma quarta dimensão que perpassa a realidade da maior parte da igreja, que é a vida laical, né? A vida como leigo, seja uma pessoa casada ou não, ela significa um compromisso com Deus, né? Eu, enquanto leigo, ainda que eu não seja consagrado, né? Como que eu posso ofertar a minha vida? Poxa, no meu dia a dia, no meu trabalho, nos meus estudos, na minha realidade familiar, em todas as circunstâncias, é ali onde eu estou que eu devo ouvir a voz de Deus. Eu fiz esse parênteses para a gente entender um pouquinho, né, do que é que nós estamos falando quando a gente fala de vocação. Uhum. E aí, só fazendo um outro parênteses, Caio, então São João Paulo II não estava errado que nós podemos ser santos de calça jeans. Perfeito. O pontificado de São João Paulo II foi um chamado eloquente à santidade, principalmente para os jovens, uma santidade no mundo de hoje. Mas esse chamado, ele aparece no Vaticano II, aquele concílio que reuniu centenas de bispos de todas as partes do mundo, né, que aconteceu de 1962 a 65, é um concílio que realmente assumiu com decisão esse chamado universal à santidade. As constituições que falam disso, né, principalmente a Lumen Gentium, que fala sobre a igreja, ela diz: o chamado à santidade não é um privilégio de poucos, mas é um chamado universal, né? Não é um privilégio apenas daqueles que estão na vida religiosa, os freis, as freiras, os padres. Não. A santidade, ela é o convite de Deus para cada um de nós. Poxa, cara, mas eu posso me santificar no meu consultório, no meu escritório, na fábrica onde eu trabalho, ou na fazenda, na escola, no hospital? Sim. Em qualquer ambiente em que eu possa realizar um trabalho digno, ofertar a minha vida, ali no meu trabalho familiar, em cada uma dessas circunstâncias, eu sou chamado a cumprir a vontade de Deus. E alguém que nos dá um exemplo claro disso é São José, né? Ele tinha a Sagrada Família para cuidar, né? Maria e Jesus, e mesmo assim, ele se dedicava com zelo ao trabalho na carpintaria, aquele trabalho laborioso, exigente, mas ele fazia com amor. E, de fato, aquela circunstância concreta era a ocasião para que ele se santificasse. Ele não precisou deixar os seus compromissos, suas obrigações e evangelizar povos distantes. Não. Ele cumpriu a vontade de Deus ali, aonde ele estava, em cada dia, em cada detalhe, fazendo bem o que ele poderia fazer naquela circunstância concreta. Servindo, né? Primeiramente. Aí dá o sentido da coisa, como a gente pode ver hoje, que infelizmente talvez a sociedade esteja como está por conta de não querer servir, mas ser servido. Infelizmente, a nossa sociedade ela entra por uma série de realidades numa compreensão um tanto individualista, num desejo de como se cada pessoa quisesse se poupar, né? Ela vai buscar os próprios interesses, tentar satisfazer, né, as próprias demandas com entretenimento, conforto, experiências de vida. Mas para o ser humano, poupar-se é perder-se, né? A magia da existência humana, São João Bosco ele dizia que nós fomos colocados no mundo para o outro, né? O Papa Francisco, ele certa vez disse uma espécie de poema que me toca muito, né?
ele falou que as árvores elas não produzem os frutos para si mesmas. As flores não exalam perfume para si mesmas. Os pássaros, eles não cantam, não entoam seus cânticos para eles mesmos, né? O sol, ele não irradia a sua luz para ele mesmo, nem os rios, né, levam as águas para eles mesmos. Na natureza, existe uma espécie de lei em que o existir é ser para o outro, né? E nós poderíamos assumir isso. A existência é o chamado à doação. Eu acredito que essa compreensão de que a santidade é um chamado para todos nós, principalmente essa graça, ela nos vem pelo nosso batismo. A gente recebe a graça santificante, né? Uma graça habitual. É o dom de Deus para sermos aquilo que Deus quer. Mas existe no cristianismo, no DNA da nossa religião, essa dinâmica de amor, que é oblativa, né? Prova de amor maior não há do que dar a própria vida pelo irmão, né? No cristianismo, né, seja porque a gente olha para Cristo, seja porque a gente olha para os santos, a regra, e não a exceção, a regra é se ofertar. E realmente, é uma oferta que faz muito sentido, porque se eu me oferto pela minha família, pelas pessoas que estão próximas, por aqueles que trabalham comigo, por aqueles que estudam comigo, se eu me coloco em atitude de serviço, a gente não perde nada. Pelo contrário, a gente ganha muito. E doar a própria vida, então, é esse caminho de santidade. Na vida matrimonial, numa vida religiosa, no sacerdócio, no celibato como leigo, enfim, em qualquer circunstância. Se eu não estiver disposto a ofertar a minha vida, eu corro o risco de condenar a minha existência ao fracasso, né? Se eu pretendo satisfazer apenas aqueles meus sonhos e projetos pessoais, a um pai de família que não pensa em se doar pela esposa, pelos filhos, dificilmente ele vai encontrar a realização ou felicidade. Então, eu digo isso também nessa primeira compreensão do que é vocação, porque na vida que valha a pena, numa vida que nos traga plenitude, realização e felicidade, eu não preciso duvidar, né? Vão existir sacrifícios, né? Isso aí é fato. Então, a gente precisa escolher aonde, né? Em qual estado de vida eu quero me sacrificar, eu quero me ofertar. Qual batalha eu vou dar sentido para lutar, né? Mas para Jesus, o sacrifício se torna leve, como o evangelho de hoje do fardo, né? Que a gente entregue a ele, né, Cairo? E me fez recordar uma canção, né? Fazendo outro parênteses aí do Padre Zezinho. Acredito eu que é aquela do... me ajude aí que eu não lembro a letra inteira, né? Do alpendre, que o pai chegava cansado e ia todo mundo... Utopia. Exato. E tão antiga, mas tão nova também essa canção, né? Que é quase uma filosofia para esse mundo atual. Então, é possível ser santo mesmo de calça jeans, voltando à nossa primeira... E agora para nós é mais fácil ainda compreendermos isso, né? Depois de um Carlo Acutis, de um São Pier Giorgio Frassati, existem homens e mulheres do nosso tempo que experimentaram os desafios que nós estamos experimentando em alguma medida, que corresponderam, né, à vontade de Deus. Aí, é claro, nós não conseguiríamos escapar do testemunho de Santa Teresinha, por exemplo, né? Que encontrou uma pequena via, mas de um grande amor. Sim, doutora da igreja, né? Que essa pequenez dela fez tão grande. Às vezes a gente pensa, né? Você que tem mais estudos, mas o pouco de formação que eu estou tendo com o querido amigo Tiago, na Paulus, né? A livraria Paulus, inclusive, esse final de semana vai ser o último encontro. E domingo, dia de São João da Cruz, né? Um carmelita também muito forte. Ela não era só florzinhas, né? Ela era uma forte mulher e menina moça, né? Que
se tornou com as batalhas da vida que ela enfrentou, né? Perda da mãe, depois as irmãs entrando no Carmelo, o pai solitário e ela queria entrar e o bispo, depois quase que o Papa não deixa, mas aí com insistência ela conseguiu. Eu acredito que é interessante olhar para o exemplo dos santos, principalmente a história de cada um deles, porque em todos existe o drama da resposta vocacional. Eu olho para um São Francisco de Assis e eu percebo como que foi desafiador para ele assumir aquele estado de vida, né? Teve que romper, né, os laços com a família dele em certo sentido, né? O pai aqui nessa terra estava sendo um obstáculo para ele, né? E aí ele precisa, ou quando a gente olha para um São Francisco Xavier que se decide, né, a partir para terras distantes, mesmo para evangelizar, um Santo Inácio de Loyola que tinha um projeto de vida, mas depois sofreu um acidente, né, em uma batalha, com a perna ferida. Ele começa a ler a vida de alguns santos e, de fato, né, ele, poxa, de que adianta um homem ganhar a vida toda, né, e ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma, né? E assim nós podemos considerar qualquer um dos homens e mulheres da história. Uma Santa Dulce dos Pobres, uma Santa Teresa d'Ávila, aqueles santos que conviveram com Jesus, que tiveram que responder com muito custo, né? Um São Pedro apóstolo, ou um São Paulo. A nossa vida, ela mais cedo ou mais tarde vai ser interpelada por Deus, né? O cair do cavalo, como a gente escuta lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Cara, a gente não sabe se tinha cavalo. O fato é que Saulo cai no chão e aquela queda é símbolo de uma queda maior, né? Ele cai em si. E aqui eu me recordo uma frase de um filósofo, Ortega y Gasset. Ele escreveu em um texto, Meditações de Quixote, né? Lembrando um pouco de Dom Quixote, ele afirma o seguinte: eu sou eu e minhas circunstâncias. Se não salvo a elas, não salvo a mim. Essa frase, ela me marca muito. Porque às vezes a gente pensa que vocação é uma decisão assim de romper com a nossa história, abrir mão de tudo que a gente tem, né, despedir da nossa família e ir lá para a África, né, fazer uma missão em Moçambique, por exemplo. E, na verdade, a nossa vocação pode ser uma vocação missionária, mas independente do estado de vida, a vocação é ouvir a voz de Deus aonde eu estou, né? Eu discerni a minha vocação. Tá, tudo bem, você pode ter discernido o teu estado de vida. Eu, Cairo, por exemplo, tenho 8 anos que eu me preparo para o sacerdócio, né? Foram 8 anos de seminário. E nesses 8 anos eu preciso a cada dia renovar o meu discernimento, porque Deus, ele não te dá uma resposta pronta e definitiva, eu te quero em tal lugar. Não, hoje eu sinto que ele me chama ao sacerdócio, mas a vocação, vocação vem de voz, né? De chamado. Vocare em latim é chamado. Ela não acontece em um momento da nossa história e pronto. Ela acontece no dia a dia. Por isso que para manutenção da vocação, por assim dizer, eu preciso de intimidade divina. Preciso me colocar aos pés do mestre, né? Não foi isso que Maria fez. Ela escolheu a melhor parte por isso. Porque, poxa, não importa se 8 anos atrás eu discerni o sacerdócio. Se hoje eu não me decidi a ofertar a minha vida, se no agora eu não escutar a voz de Deus, né, me chamando a vir, por exemplo, fazer essa partilha, eu vou abdicar do meu lugar, do meu posto. Eu vou me fazer ausente, né? Até ontem, uma pessoa que é casada, ela deu o sim para o matrimônio há 10 anos atrás, por exemplo. Isso não importa. O desafio de corresponder à fidelidade é hoje. Mas eu tenho 10 anos que eu sou fiel. Se hoje você não renova esse desejo, você pode falhar. Por que eu estou dizendo isso? Porque só quando eu entendi isso, eu estava no ensino médio, eu pensava em ter família,
Meu desejo era ter muitos filhos, conseguir um bom trabalho, talvez eu fosse me envolver com engenharia, por exemplo, parte de tecnologia, né? Robótica me chamava muita atenção, me fascinava. Uhum. E aí eu pensava, eu trabalho bastante, consigo uma estabilidade financeira, posso criar minha família e seremos felizes para sempre. No entanto... Jesus veio. a interpelação, a intervenção divina, ela aconteceu no ensino médio, né? Eu, inclusive, tinha saído de casa para estudar numa escola longe, né? Um colégio federal. Estava na zona da Mata Mineira, cidade de Viçosa, estudando dentro de uma universidade federal, fazendo meu ensino médio lá. Foi exatamente quando eu pensava que eu estava mais próximo de me realizar numa realidade profissional que Deus me confrontou. E aí ele pelas circunstâncias, né, os amigos que ele colocou ali próximos de mim, as minhas experiências na igreja, eu caí na real e falei, poxa, espera aí, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma, né? Eu estou tentando tomar uma decisão, mas eu primeiro tenho que questionar Deus. Senhor, o que queres de mim, né? E essa experiência que acontece na nossa oração, você pode fazer essa oração até sem muita fé. Porque Deus, ele entende a nossa limitação, e se você for sincero e falar, olha, Deus, eu não sei o que o Senhor quer de mim, mas me mostra a tua vontade, pode ter certeza que ele vai te mostrar. Não é que o anjo Gabriel vai aparecer na tua frente, né? Te saudar e falar o que ele quer. Não, na circunstância concreta, você vai vendo, poxa, eu levo jeito para isso, tem como eu fazer tal e tal coisa, eu me sinto realizado, é uma realidade de vida que eu vejo que eu posso ofertar para Deus, né? E aí eu repito, seja no chão de fábrica, no consultório, num tribunal, numa escola, num hospital, atrás das panelas de uma cantina, não importa. Qualquer serviço digno, onde eu possa ofertar um pouco de mim, é o espaço para a vontade de Deus acontecer. Uhum. Bendito seja Deus, eu não sabia desses detalhes. Mas eu acredito que é dar sentido, né? Quando a gente faz essa escolha, isso faz sentido, como você falou. Jesus, ele não vai querer que você... Quer dizer, ele quer, né? A nossa parresia de ofertar tudo que nem São Paulo, porém eu acredito que não é algo frustrado, né? A vocação não tem que ser frustrada, porque não é vocação, né? Se você tá por obrigação. E isso primeiro a Kétia, né? Tentando viver também nesse dilema que eu acredito que todos os jovens, aqueles que... e adultos também, né? Querem servir a Cristo, passaram ou estão passando, quem está escutando essa partilha para tentar auxiliar, né, Cairo? Porque a gente tem que um ajudar o outro naquilo que a gente tem como experiência, né? Já que nada é por acaso. E eu acredito que outra coisa também, mas você pode completar, essa decisão ela traz paz ao coração. Eu acredito que agora você tocou na palavra-chave, que inclusive foi a baliza, né? O termômetro que eu utilizei e que eu sempre partilho com qualquer jovem que me questiona sobre vocação. Poxa, cara, mas como que eu sei? Como que eu faço para descobrir se é a coisa certa? Eu costumo dizer que existem algumas perguntas que a gente pode responder, né? O que somente eu e mais ninguém na face da Terra pode fazer, né? Aí eu começo a responder, por exemplo, se eu tinha o desejo de ser médico ou se eu tinha o desejo de ser engenheiro. Aí eu começo com essa pergunta e eu vejo, não, parece que outras pessoas podem realizar essas funções. Então, o que é aquele chamado que existe dentro de mim, né? Aquele desejo que mais ninguém pode cumprir no meu lugar, né? Eu não posso delegar para mais ninguém. Ou então uma outra pergunta, com o que é que eu quero gastar a minha vida? Eu quero ser engenheiro, tudo bem. Mas será mesmo que eu quero gastar a minha vida atrás de um computador, né, solucionando problemas e analisando dados? Será que eu realmente vou ser capaz de
de me realizar ali nessa circunstância? Porque existem pessoas que são mais expansivas, mais ativas, que vão buscar realidades mais desafiadoras no contato com os outros, por exemplo. Agora, existem pessoas que não, que elas vão dizer, não, para mim, todo o tempo que eu me dedico ali no laboratório, por exemplo, tentando tratar aqueles resultados, aquilo me realiza. Pronto. Então, eu começo a me responder com o que é que eu quero gastar a minha vida. Porque eu preciso fazer um parênteses aqui, que é o seguinte, o brasileiro ele é estimulado a pensar única e exclusivamente em mercado de trabalho, né? Quando os adultos perguntam para a criancinha, o que você quer ser quando crescer, né? E geralmente a resposta que aquela criança tende a dar, né, ela é motivada a responder uma realidade profissional. Eu quero trabalhar com isso, trabalhar com... Poxa, a vocação é mais do que uma profissão. A gente experimenta um tempo, inclusive, que muitos profissionais têm feito transição de carreira, né? Exato. Ou inúmeros profissionais que se formam no determinado curso, mas que vão necessariamente trabalhar em outras experiências, outras áreas. Ou seja, a nossa vida ela é mais do que uma simples realização profissional. Eu preciso fazer essa observação porque a gente pensa, a vocação é para quem vai ser padre. Aí o resto vai trabalhar. Ué, mas que confusão é essa? Né? A nossa vida eu tenho que falar, com o que eu quero gastar a minha vida? A dinâmica profissional vai estar inclusa aí, mas ela não esgota a minha vida, né? Talvez seja por conta do materialismo, né? Que a gente sempre busca algo e aí, assim, eu tenho hoje uma casa, quer dizer, eu estou num apartamento, depois eu quero uma casa. Comprei uma casa, eu quero um carro melhor do que eu já tenho. Meu celular não é suficiente porque lançou não sei qual 39. E depois, sucessivamente. Mas aí a gente segue num ciclo e aí na hora que a gente vai ver, já é a nossa hora final. E o que a gente fez? Comprar coisas aqui que a traça corrói, né? Tudo já está num pequeno manual, se eu posso dizer assim, que é as Sagradas Escrituras que, infelizmente, a cada dia a gente vê que o que está escrito ali faz mais do que muito sentido, né? E que não fica empoeirado na prateleira com aquela página específica que quem está escutando sabe, e de enfeite, né? Porque é bonitinho e traz proteção, e, enfim, né? Eu acredito que a gente já está quase caminhando para o final, e eu acho interessante você pontuar essa realidade das Escrituras, porque a Bíblia, no que a gente precisa viver das Escrituras, ela não é tão difícil, né? Jesus vira e diz, o homem prudente ele constrói a casa dele sobre a rocha. Ou então, busquem primeiro o reino de Deus e o resto vai vir por acréscimo. São atitudes práticas para a nossa vida. É a nossa conduta, né? Pedi e vos será dado. A atitude do cristão é concreta. Só que às vezes a gente tem esse conhecimento na cabeça, mas não tem a ação no cotidiano. E a nossa sociedade ela não nos ajuda, porque o modo de pensar do homem moderno é absolutamente materialista, né? Até as pessoas boas, que são bons cristãos, o que eles buscam? Cumprir bem suas obrigações materiais, né? Aí você pergunta para a pessoa, você está bem? Aí ela, não, estou bem, o importante é ter saúde. Olha, é importante ter saúde, sem dúvida nenhuma. Mas não é só isso que é importante na nossa vida. Porque às vezes a nossa mentalidade é exatamente o que você disse, né? A pessoa ela vai numa escalada de demandas. Eu quero um carro, uma casa, estabilidade financeira, possibilidade de viagem, segurança econômica. Mas peraí, se eu sou um homem, se eu sou uma pessoa de fé, eu estou colocando minha esperança nos bens materiais? Não, e eu preciso esclarecer. Eu definitivamente não tem nada mais justo do que alguém que vive no meio do mundo buscar ter uma vida digna, né? Cumprir suas obrigações, honrar seus compromissos, oferecer qualidade de vida para os filhos.
Isso é absolutamente digno e nobre, né? E principalmente se você é um profissional, é bom que você busque se aperfeiçoar, busque avançar na sua carreira, né? Conquistar aí a promoção que for possível. Isso é justo, é nobre, é necessário. No entanto, essa não é a finalidade da nossa existência, né? Eu não vou assumir aqui que para responder à vocação eu preciso fazer voto de pobreza. Mas é o chamado para alguns. Existem outros que Deus vai fazer o chamado para, assim, serem bons empresários, por exemplo. E assim poder produzir riqueza, empregos, ofertarem esses lucros em obras de caridade, em assistência às pessoas que nos são próximas. Está tudo bem. O desafio, ele consiste em não perdermos de vista o nosso foco, a nossa meta, né? Se é o céu, se é a vontade de Deus, ela é prática, é concreta. Então, eu estava falando um pouquinho, por exemplo, de quando eu ainda estudava. Eu comecei a ser colocado contra a parede, né? Deus foi me falando, poxa, cara, eu quero mais de você, né? Isso e isso que você está indesejado, eu posso conseguir de outras pessoas. Mas eu coloquei no teu peito um desejo de se consumir pela igreja, que é porque eu quero mais de você, eu quero uma oferta maior. E eu posso dizer, né, já que a gente tinha tocado naquela palavra-chave, paz. A paz, ela não é um sentimento, mas ela é a consciência de estarmos aonde nós deveríamos estar. A paz, ela não é sossego. E ela também não é diferente de medo, porque às vezes você está em paz, mas o teu coração ele vai experimentar um pouco de medo, né? Mas, sim, quanto mais paz, menos medo. Isso é fato. Porque a paz é a consciência tranquila diante de Deus de falar, Senhor, eu busco a tua face, né? Eu tenho ante mim a sua face, né? Isso significa que, mesmo que eu erre um pouquinho, eu posso falar, olha Deus, o Senhor me viu, eu estava tentando acertar, às vezes eu não acertei 100%, mas era o meu desejo. Agora, quando a gente vira as costas para Deus, aí não existe paz. Eu posso conquistar riquezas, sucesso, fama, prazeres, isso tudo não vai satisfazer o meu coração. Isso aqui não precisa de religião, né? Para e escuta qualquer pessoa na rua, de qualquer idade, inclusive. Uma pessoa de idade, se perguntar para ela de um arrependimento que ela tem, por exemplo, você vai conseguir entender um pouquinho do que eu estou querendo dizer, né? Inclusive, foi um experimento de uma enfermeira que ela perguntou para alguns pacientes, ela trabalhava com pacientes em estágio terminal, né? Então ela encontrava insistentemente no trabalho dela pessoas que estavam ali nos finalmente, né? E ela perguntava para algumas pessoas do que é que elas tinham arrependimento, né? Ou se elas tivessem a chance, o que é que elas teriam feito de diferente. Eu não me lembro exatamente o nome dessa enfermeira agora, mas é possível pesquisar isso na internet, e ela encontrou muitas vezes uma resposta parecida. As pessoas dizendo, eu me arrependo de não ter sido eu mesma, né? Me arrependo de não ter feito aquilo que eu sabia que era o meu propósito. Respostas desse tipo, né? Que no fim das contas é uma resposta vocacional. Se eu pudesse deixar inclusive de sugestão um filme ou uma trilogia, O Senhor dos Anéis é uma obra que marca profundamente essa jornada, um pouco da jornada do herói, né? Mas esse desejo de responder à vocação, né? Às vezes você fala assim, poxa, mas eu não queria essa missão e eu vou ter que cumprir. Mas é cumprindo essa missão que você vai encontrar a felicidade. Existem sacrifícios, renúncias, obstáculos, mas vai existir paz. E alcançar a eternidade, que é o principal, né? Porque isso aqui passar tão rápido, né? O que são
A estimativa de vida hoje, não sei, 80 anos diante de um eterno, né, que a gente não pode calcular, Cairo. Mas, só para finalizar, eu sempre tenho refletido esse exercício. Padre Paulo Ricardo, não sei se você já escutou, né? Ele fala a questão do sentido da vida, que também eu acho que acredito que entra na questão vocacional, não sei se você já escutou, que a gente se veja no nosso momento final no caixão. E o que as pessoas, a gente fora de si, né, falariam enquanto a gente estivesse ali naquela sala de velório, né, de sepultamento, né? Nossa, que triste. Ou pessoas desconhecidas que às vezes os familiares estão ali, nem sabiam o que a pessoa fez no escondimento, que às vezes não é no holofote que precisa ser mostrado, né? Hoje a gente tem que ter uma sabedoria muito grande quanto à questão da rede. Talvez isso vai entrar em outro assunto, mas dar sentido, porque a gente é finito aqui, né? Eu considero uma máxima que é: nós devemos viver sob um olhar de eternidade. Eu acredito que olharmos para o que nós estamos fazendo e perceber em que medida isso me projeta para a eternidade. Você pode estar lavando o prato, né? Limpando o chão do seu quarto, arrumando a cama. Se eu fizer aquilo com amor, com sentido de vida, aquilo ganha sabor de eternidade. Agora eu posso me comprometer com a maior obra do mundo, né? Eu vou lá para o Amazonas visitar as comunidades ribeirinhas com assistência médica. Se eu não fizer com amor, vai valer pouco, né? Uhum. Eu acredito que isso encontra um pouquinho do nosso propósito último, né? Da santidade que a gente dizia. Só dentro do parêntese que eu tinha comentado daquela enfermeira, né, que compilou assim os arrependimentos de pacientes em estado terminal, ela é uma enfermeira australiana chamada Bronnie Ware, né? Bronnie Ware. Bronnie Ware, ela escreveu depois um texto, né, um livro, que ela colocava os 5 principais arrependimentos, né, que as pessoas tinham antes de morrer. Então, se você ficou curioso, depois pode colocar lá no Google quais são esses 5 maiores arrependimentos, porque eu acho que vale o nosso exame de consciência, né? Poxa, eu então, enquanto estou vivo, preciso pensar neles, né? Exatamente, já vai para a listinha aí dos futuros recebidos, quem sabe. Mas, Cairo, acredito que a gente já está encaminhando para o final dessa pequena grande partilha. Mais uma vez agradeço o seu tempo e disponibilidade de estar aqui, né? Porque o Cairo está de férias, mas a Kétia não deixou ele de férias. Por Jesus, né? Para Jesus. E finalizando, né? Agora esse podcast, com algumas perguntas e respostas rápidas, né? Para eu estar fazendo, e aí você vai respondendo para o pessoal aí de casa, quando estiver escutando no ônibus, no trânsito, ou mais tranquilo durante as férias, depois refletir um pouquinho a sua mensagem. Então, Cairo, começando aqui, qual seria o conselho ou uma mensagem para quem tem medo e talvez até já pensou sobre o assunto da questão vocacional, um chamado ao sacerdócio no estado de vida? A experiência de ter medo, ela compõe a trama humana. Nossa narrativa é marcada por isso. E nas Sagradas Escrituras existem aproximadamente 365 passagens, né, sobre não ter medo, não temas, em todo o texto. A nossa vida, ela acontece nas mãos de Deus, né? Se nós nos entregamos a Ele, ela acontece nas mãos de Deus. E eu não preciso temer se eu sei que Ele é um Pai amoroso, que zela por mim. Então, por mais difícil que pareça ter o discernimento, ou por mais desafiador que pareça
esse sonho de Deus, ele vai ser o melhor sonho para a minha história. E tudo aquilo que me for necessário, Deus ele vai me conceder, ele não deixa nada faltar. Então, nós precisamos colocar isso em oração. Senhor, o que queres de mim? Né? Vou falar como aquele homem, né? Senhor, que eu veja. Né? Domine, ut videam, que eu veja. A experiência de corresponder ao chamado de Deus, ela vai me exigir generosidade. O resto, tudo aquilo que eu realmente necessito, ele vai me concedendo. E eu não estou sendo romântico, dizendo que as coisas serão simples, né, que é como se fosse uma grande aventura que você se lança no desconhecido. Não. Isso é prático. Né? Se você é estudante, estude com afinco. Se você é um profissional, trabalhe com zelo, que no momento certo, dentro dessa circunstância concreta, você vai entender, poxa, isso aqui é o que Deus espera de mim. Né? E, repito, não é definir um estado de vida até a sua morte. Não. O que Deus me pede hoje? Ok? Aqui nosso discernimento vai ser muito prático. E claro, aquelas perguntinhas, né? O que somente eu posso fazer e o que com o que eu quero gastar a minha vida. Isso aí vai me trazer paz. Ok. Próximo, então, uma frase do Cairo para os queridos e queridas de Jesus. Hoje. Eu particularmente tomo uma frase de Guimarães Rosa, que eu gosto muito, que é o seguinte: é junto dos bons que a gente fica melhor. A frase literal é essa. Eu acho isso lindo. Porque eu acredito que se tivermos boas amizades, tendo ou não pedras no caminho, nós teremos força, né, para recomeçar e perseverar. Certo. E uma música? Uma canção? Uma que me toca bastante, do Juninho Cassimiro, Teus Planos. Acho que toca um pouco da nossa realidade. Ou então Oferta, da comunidade Shalom. Bem profunda. Ambas, né? Quase uma oração cantada. E a próxima, Cairo, terceira, então, é um hábito ou algo inegociável que você não abre mão. Arrumar a cama. Por quê? Se a gente falou de deveres, eu preciso começar o meu dia no saldo positivo. E o cumprimento do dever não é o extraordinário que está distante, mas aquilo que está próximo de nós. Então, eu falo de arrumar a cama porque realmente você começa as suas vitórias assim, naquilo que é simples. Porque se nós formos fiéis no pouco, Deus nos confiará mais. Então, você imagina, se tiver arrumado a tua cama de manhã, o teu dia pode ter dado tudo errado. Mas quando você voltar para casa, você vai ver no teu quarto existe um pouco de ordem. Isso aqui é símbolo de uma capacidade de começar e recomeçar. Né? Eu faço aquilo que está dentro do meu alcance. E assim eu vou conquistando, né, a realização das outras obras na minha vida. Simples, mas profundo. O próximo, então, um santo de devoção do Cairo? São José Maria Escrivá. O santo do cotidiano. Esse é o extraordinário mesmo, no ordinário. Um pecado que se tornou virtude na vida do Cairo. Essa pergunta é interessante porque passa um pouquinho pelo nosso autoconhecimento, né? Quando eu me dei conta um pouco melhor do que era o meu temperamento, eu sou colérico, então eu tenho uma tendência grande para ficar irritado, né? Não parece, queridos de Jesus que não conhecem, eu diria que ele é fleumático, viu? Até agora. E é exatamente por isso que eu quis pensar nessa realidade, porque eu tinha uma predisposição muito grande a ficar irritado, a ficar irado, a inconformidade, ou a não ter paciência, né, com as outras pessoas, com as circunstâncias. E eu acredito que por diagnosticar, né, por identificar essa tendência, eu me empenhei mais em tentar trabalhar as virtudes opostas, né, à ira. Então, um pouco mais de mansidão, um pouco mais de paciência, um pouco mais de compreensão. E é uma realidade que eu vejo que Deus me concedeu dar alguns passos, né? E assim a gente vai
contornando o nosso vício, nosso efeito dominante, né? Enfim. Eita, como Jesus faz, hein, cara? Perfeito. Mas bendito seja Deus. E o último, então, para concluir, já que o nosso podcast você tem o lema principal, que é cumpra os pequenos propósitos, um pequeno propósito a ser cumprido hoje. Eu acredito que o oferecimento das nossas obras é um propósito prático que santifica o nosso cotidiano. O que quer que eu faça, que eu possa oferecer aquilo para Deus. Olha, Senhor, eu vou lavar vasilha. Não, eu vou estudar um texto. Eu vou escrever um relatório. Eu vou sair de casa para fazer compra. Olha, Deus, eu vou te oferecer isso aqui. Com as contrariedades ou com um sacrifício, enfim, eu quero fazer isso de um modo que seja uma obra para o Senhor. Acredito que o oferecimento das nossas obras é um propósito fecundo no nosso dia a dia. Amar por aqueles que não amam Ele, né? Mas chegamos ao fim, então. Obrigada pela paciência até aqui, pela dedicação e explicar um pouquinho do muito que você já sabe. E com certeza aí, nos próximos passos de 2026 vai estar cumprindo um pequeno grande propósito, né? E quem quiser te encontrar, onde pode estar buscando, como, e aí você deixa pra gente. Perfeito. Foi uma alegria compartilhar um pouquinho e... Tá no mudo, Cairo. Sim. Eu agradeço pelo convite e para mim é muito gratificante compartilhar um pouquinho sobre a nossa caminhada, né? Eu não sei se a pessoa que nos escuta, em que data ela nos ouve, mas se eu estiver nas redes sociais, pode me achar lá como Cairo, com K, né? Cairo Alessandro. Acho que tá assim no Instagram, ou Cairo Mariano, né? Uhum. Enfim. Pelo Instagram, geralmente, a gente coloca alguma coisa, mas existem outros trabalhos que às vezes a gente realiza também e que a gente compartilha por lá, né? Algum estudo, algum conteúdo extra. No YouTube também é possível encontrar, inclusive nós temos feito um trabalho com a Bíblia e com o Catecismo, né? É um canal chamado Estudo Bíblico. Eu não sei se vai ser fácil de encontrar esse canal no YouTube, porque devem existir muitos outros. Mas a gente deixa um pouquinho lá de conteúdo também. Mas, uma vez agradeço a sua disponibilidade. Você falou de Guimarães Rosa. Meu pai sempre dizia que nós aqui em casa, né, as filhas deveriam estar perto de pessoas que fossem mais virtuosas e melhores que nós. Então, hoje, estou aqui com você. Agradeço pela amizade, por ter aceito, porque Deus não faz as coisas, né, por acaso. Diante de uma evangelização que foi há um tempo atrás, né, conheci o irmão do Cairo, e aí depois ele, e aí através dessa vida buscando ser santo, né, para alcançar o tijolinho no céu, pôde então hoje estar cumprindo esse propósito de gravar essa partilha. Com alegria, que Deus possa nos abençoar a todos na conquista diária, né, dessas alegrias de cumprir a vontade de Deus. Então é isso, queridos e queridas de Jesus. Finalizamos o nosso primeiro podcast de uma pequena, mas querida jornada. Então, sejam santos, cumpram os pequenos propósitos e até o próximo podcast.